Fala galerinha do Plastimodelismo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Thiago Oliveira e eu falo aqui do canal Tom Plast, o seu canal de plastimodelismo aqui no YouTube. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo razoavelmente rápido, onde eu vou mostrar uma técnica que para mim é uma das técnicas mais simples, se não a técnica mais simples que existe nesse hobby, que é o Dry Brush, ou pincel seco. O Dry Brush é uma técnica, como eu já disse, muito simples, porém que um pequeno detalhe às vezes acaba causando uma grande diferença na sua montagem, acaba deixando ela mais interessante, acaba deixando ela mais legal. E eu vou mostrar para vocês hoje como isso é feito. Primeiro de tudo, eu gosto muito do Dry Brush para tornar essas partes que seriam monocromáticas e que têm alguns relevos positivos um pouco mais interessantes. Com o pincel seco você acaba dando um pouco mais de vida a ela, quebrando um pouco esse tom chapado que teria aí de preto ou de verde, e isso tudo deixa um pouco interessante. Na prática vai ficar mais fácil de exemplificar isso aí para vocês. Outro uso legal do Dry Brush, por exemplo, em modelos como esse aqui. Esse modelo que eu estou aqui em minhas mãos é um AH64 Apache na escala 1:48. Reparem o seguinte, esse kit ele é inteiro em rebites positivos aqui. Olha só, ele é inteiro em alto relevo, ele é entupido de rebites de fora a fora. E aí, às vezes fica aquela indagação, pô, se isso aqui fosse em baixo relevo, eu faria um wash para preencher isso aqui, né? Mas isso aqui é em alto relevo, o que é que eu faço? Eu vou ter que rebaixar, tudo mais, tal. Realmente seria mais interessante se fosse em baixo relevo, daria para fazer um wash bem legal. Porém, como é em alto relevo, a gente pode simplesmente utilizar a técnica de Dry Brush, onde nós vamos utilizar o pincel carregado com o pigmento seco da tinta e esfregar o pincel aqui para fazer o preenchimento desses relevos e vai deixar isso aqui um pouquinho mais interessante. Vou mostrar primeiro para vocês aonde eu gosto de usar bastante o Dry Brush, por exemplo aqui o interior de o cockpit de um avião. Vou passar um primer preto, meu primer preto favorito já está em mãos aqui, e vamos esperar isso aqui secar para continuarmos o andamento dessa técnica. Reparem o seguinte, isso aqui é cheio de pequenos botõezinhos, pequenos relevinhos, coisas que são minúsculas para nós pintarmos com um pincel. Ah, mas se fosse na escala 1:32 daria para pintar, realmente daria, mas tem uma forma muito fácil de você preencher isso aqui que não vai tomar quase nada do seu tempo e vai deixar isso muito mais interessante, que é o Dry Brush. Aqui no caso eu passei o primer preto, porque como tudo eu começo com um primer. Eu vou deixar aqui no primer mesmo para a gente poder fazer isso de forma um pouco mais dinâmica aqui no vídeo. Mas qual que seria o processo aqui? A pintura, né? Você vai pintar com o que vai ser feito, faz o verniz brilhante, faz o wash, se for o caso. O Dry Brush é uma técnica que se comporta bem com o verniz fosco, assim como efeitos de weathering, por exemplo, escorridos, pigmento, por ter aquela questão do agarramento. O pigmento ele precisa agarrar aqui na peça. Então, na superfície acetinada ou principalmente fosca, é muito mais fácil de fazer essa técnica. Então, se o teu kit, a peça que você está montando estiver toda brilhosa, passa uma demãozinha ali de verniz fosco ou um verniz acetinado que seja, que vai tornar a execução bem mais prática. Eu peguei uma peça aqui do Apache também, e eu vou tentar trabalhar ela aqui com vocês para mostrar outra forma de fazer o Dry Brush, que seria no caso com a cor base, como se a gente estivesse fazendo aqui para preencher esses relevos. Então vou aplicar o primer preto aqui também. Primer preto da Tom Colors, disponível lá no tomcolors.com.br, bem como todas as nossas tintas, máscaras de pintura, wash, vernizes, enfim, toda a linha da Tom Colors disponível no nosso site. Passei aqui e eu vou pintar isso aqui daqui a pouquinho, fingindo que seria o meu kit. Só para mostrar aqui mais uma vez para vocês, olha, todo esse monte de relevo positivo aqui. Vamos deixar isso aqui secar um pouquinho.
E aí você deve estar pensando, pô, para essa técnica eu vou pegar o meu melhor pincel, vou pegar aquele meu pincel pelo de Marta, aquele pincel caríssimo que eu paguei, que eu uso com maior cuidado. Não, não que esse aqui seja o meu melhor pincel, é apenas um pincel bonitinho que eu vi na minha frente. Não, você não precisa do seu melhor pincel. Para o dry brush você vai precisar realmente de um pincel bem surrado. Os pincéis que eu mais gosto para fazer essa técnica são esses aqui, esses quadradinhos de cerdas bem duras. Sabe aquele pincel que você esqueceu tinta nele e aí você foi arrancar a tinta, estragou o pincel e você ficou com dó de jogar fora? Então, esse é o pincel legal para você fazer o dry brush. Ele não precisa ser muito duro, né? Aquela cerda dura que chega a arranhar a pele se você passar, mas ele também não pode ser um pincel muito macio. Pincel macio assim não vai funcionar. Esse pincel aqui ele parece um pincel de maquiagem, eu acredito que ele seja um pincel de maquiagem. Eu encontrei ele numa loja de beira-mar de praia, estava custando acho que R$1,99 cada um. Então eu comprei vários, ó, tá até aqui com a etiquetinha aqui, Central alguma coisa. Isso aqui veio lá do litoral catarinense. Esse pincel aqui é legal também fazer dry brush. Inclusive, podem reparar que ele está até com a cerda meio sujinha, porque eu já fiz dry brush com ele aqui. Você pode utilizar qualquer tipo de tinta para fazer o dry brush. Pode ser uma tinta esmalte, pode ser uma tinta óleo, pode ser uma tinta, até mesmo uma tinta poliéster. Às vezes o pessoal pergunta, se eu pegar uma Tom Colors eu consigo fazer o dry brush? Consegue, porque você não vai usar a tinta, você vai usar o pigmento. A ideia é você remover 99,9% da tinta que está no pincel e ficar apenas o pigmento. É isso que vai funcionar. O pincel ele tem que estar seco. Como que a gente garante que o pincel está seco? Eu vou mostrar aqui. Quando o fundo da peça é preto, por exemplo, o que a gente fez aqui para o nosso exemplo. Ah, Tom, mas isso aqui é um cockpit moderno e o cockpit moderno ele tem pedaços que são cinza. Tudo bem, eu estou querendo simular essa parte aqui, essa parte preta, como que a gente deixa ela um pouco mais interessante. Quando o fundo é preto, eu gosto de trabalhar com um tom de prata ou tom de branco. Eu acho que são cores interessantes para fazer esse contraste. Você pode utilizar sempre uma cor mais clara ou uma cor mais escura. Se a peça for muito clara, você usa uma cor mais escura. Se a peça for muito escura, você usa uma cor mais clara. Isso é apenas uma sugestão, é claro. Peguei o alumínio aqui. Tom, mas essa tinta ela é só para aerógrafo. Como que você vai esfregar isso aí com o pincel? Simples, esfregando. Ó, eu vou pingar uma gotinha aqui no meu pincel. No caso foi uma gotona, né? E a ideia aqui é você remover tudo que tem de tinta do teu pincel. Você vai ficar esfregando isso aqui num papel, num guardanapo, que seja. Ah, mas como que eu sei que já saiu todo o pigmento? Você esfrega na pele, assim, ó. Se na hora que você esfregar na pele, ele marcar a sua pele, significa que ainda tem muito pigmento, você tem que remover. Caso contrário, já está pronto. Ah, mas não tem mais nada aqui. Eu vou te mostrar que tem. Vamos dar um zoom aqui. Vou até pegar esse pedacinho de painel que eu peguei aqui para ser o primer. Vamos fingir que isso aqui é uma peça que está pintada de preto e você já passou um vernizinho fosco. Cara, você vai simplesmente esfregar o pincel na peça. Repara que o pigmento que está no pincel ele vai começar a agarrar aqui nesses relevos. Olha aqui, instantaneamente já dá para vocês verem. É só ir esfregando. É só esfregar, não tem mistério. Ó. Repara que de uma peça sem vida já está uma peça muito mais interessante. Vamos confirmar o foco aqui para garantir que está filmando o que eu estou fazendo. Olha que legal. E tá feito. Dry brush com tinta para aerógrafo, hein? Ó que simples. Vamos fazer com branco? Nessa peça aqui, pra gente ver como é que fica? Vamos fazer com branco. Peguei meu potinho de tinta branca aqui. Já tá quase no fim. Tem que ligar pros meninos lá da Tom Colors e falar, manda mais branco, tá acabando. Só um pouquinho aqui no pincel. Vamos remover tudo. A luva é preta aqui, vai ajudar a identificar. Lá. O pincel ele tem que estar seco. Se você for passar o pincel úmido, não vai dar certo. Bora lá? Só esfregando. Olha como que isso pega nas quinas e nos botõezinhos e tudo mais e deixa muito mais interessante.
Se o pincel estiver muito encharcado de tinta, não vai funcionar legal. Ele vai acabar marcando mais do que deveria. Repara o detalhe que isso aqui já vai dando. Ah, é simples? É, mas como eu te falei, é uma técnica simples, com um efeito simples, na minha opinião até, mas que vai trazer um resultado mais interessante para o seu modelo, vai deixar isso aqui um pouco mais vivo. Olha a diferença de um para o outro. Olha que legal. E agora eu vou continuar aqui com o prata, que eu já havia passado no outro pincel. Repara, ó, vai esfregando de leve o pincel contra a peça. Foca aí, Tom, pelo amor de Deus. Olha a diferença. Vamos fazer só desse lado aqui para a gente poder ver. Olha aí. Repara que os botõezinhos, eles ficam até parecendo que estão pintados. Olha a diferença aqui. Esse com o dry brush e esse sem. Essa que é a ideia. Como que eu vou detalhar um cockpit 1.72? É quase impossível. Mas se ele tiver um relevo, cara, mete um dry brush. Fica muito legal. Não vai te custar quase nada de tempo, quase nada de material. E vai ficar muito mais interessante. Olha isso aqui, ó. Vocês viram como é que isso estava antes de eu fazer? Parece que ganhou vida. É legal pra caramba, eu adoro essa técnica. Outro local que você pode usar o dry brush. Qualquer quina que você imaginar do teu modelo. A gente está aqui com esse Apache. Por exemplo aqui, ó. Aqui eu posso meter um dry brush com a cor um pouco mais clara que a tinta que eu pintei o meu helicóptero, por exemplo. Bem nessa parte aqui, ó. Ou aqui. Ou aqui, ó. Fica legal pra caramba. Agora vamos para isso aqui e ver no que dá. E a câmera não quer focar. Me ajuda, câmera. Todo mundo sabe que o Apache é verde, então eu peguei o primeiro verde, mais ou menos verde, que eu encontrei aqui na bancada, que é o 34094. A cor correta seria o 34083, 84, não me recordo agora, o Hello Drab, mas eu não estou com essa tinta aqui em mãos agora. Vamos usar isso aqui, só para o nosso tutorial aqui mesmo. Vamos lá. Fazer a pinturinha mais ou menos aqui, direto sobre o primer preto. Vai ficar bem escuro. Porque você que assiste Tom Plast já sabe que quando você usa uma base escura, determinadas cores elas tendem a ficar mais escuras. E para não falar que eu estou sendo preguiçoso aqui nesse tutorial, vamos aproveitar o branco aqui, vamos jogar um tiquinho de branco aqui. Um tiquinho de diluente aqui. Vamos incrementar isso aqui um pouquinho mais, vamos fazer direito. E agora de volta com a cor base. Vou só cobrir aqui um pouquinho.
Tá feita essa pinturinha aqui, mais ou menos. Só pro nosso tutorialzinho, mais ou menos. Deixar isso aqui secar. Agora que isso aqui já tá mais ou menos seco, eu vou passar uma demão de verniz fosco, da Tom Colors também. Quem me conhece sabe a minha preferência de aguardar aí pelo menos 12 horas entre cada demão de qualquer coisa que eu faço na bancada. Mas como eu tô com a tarde livre e consegui gravar esse tutorial aqui, eu tô aproveitando para adiantar. Uma demãozinha de verniz fosco, porque o verniz fosco faz o pigmento agarrar direito na superfície do modelo. No caso, a gente quer que ele agarre aqui nesses relevos. Pronto, verniz fosco aplicado. Vamos dar uns minutinhos para isso aqui secar também. Olha, uma pintura rápida aqui só com um tutorial. Até que ficou legal isso aqui, hein? Bacana. Pena que depois eu vou ter que remover tudo, porque isso aqui não é uma sucata. Isso aqui é um kit meu que eu realmente vou montar uma hora. Eu estava refletindo aqui sobre qual cor que eu iria usar nessa tentativa aqui. Eu vou acabar dividindo isso aqui em algumas partes para a gente ver já o que fica mais legal. Porque esse é um verde que ele não é nem tão escuro, nem tão claro. E ainda está com essas nuances que eu fiz aqui rapidinho, com esse post-shade em meia boca. Vamos começar então. Vamos pegar a cor base que a gente usou aqui. Deixa eu arrumar alguma coisa que eu consiga misturar a tinta. Vou pegar essa tampinha aqui. Colocar aqui um pouco da cor base. Um pouco de branco. Um pouco bastante de branco, né? Vou misturar aqui. Vai ficar um verde bem clarinho. E aí? Um pouquinho mais de branco, vai. Esfreguei bem o meu pincel aqui, porque eu quero que o pigmento carregue. Mas agora a gente vai remover isso aqui. Passar aqui até esse pincel ficar seco. Vamos ver no que deu. Olha o relevo ficando mais claro. Já dá para notar aqui. É claro que, vamos ser honestos, o pincel ainda estava um pouco úmido de tinta, acabou marcando um pouquinho aqui do lado. Mas eu acredito que deu para entender qual que é a pegada do negócio. Vamos tentar agora com o alumínio. Será que fica legal? Vamos ver. Eu acho que vai ficar legal. Por essa, no caso aqui, a Tom Color ser uma tinta de base thinner, o pincel tem que estar realmente bem seco, senão a gente vai estar, além do pigmento, esfregando um pouquinho de thinner na peça. Olha o tanto de pigmento que sai aqui na mão, dá pra ver. Estou esfregando aqui na luva que eu estou usando. Vamos de novo. Vamos focar aqui, Jesus. Vamos aqui agora. Olha aí. Olha o relevo ficando marcado. Galera de militaria, isso aqui é sensacional para fazer efeito. Olha aí que da hora. Você não precisa fazer no kit inteiro se você não quiser. Você pode fazer em algumas partes. Rebites que sofreram atrito ali, foram desgastados. Olha que legal. Tá bastante difícil de focar hoje, hein? Meu Deus do céu. Mas tá dando para entender qual que é a pegada do negócio. Pronto. Você tá com dúvida aí de como deixar o teu helicóptero, por exemplo, que tem relevo positivo, mais interessante? Ah, não dá para fazer o wash. Às vezes eu vejo a galera se preocupando tanto com a questão do relevo positivo no wash. Um bom dry brush, seja numa linha
superior ou num rebite superior. Quando eu falo superior, eu quero dizer injetado para cima, né? Não é um baixo relevo, é um alto relevo. Olha aí que legal. Marcou. Tá vendo? É uma técnica extremamente simples. Você faz com o que você tiver na bancada, qualquer tinta que seja. A única recomendação que eu diria assim é que a base esteja fosca, porque com a base brilhante isso aqui não pega muito legal, não adere legal na superfície do modelo. Tá feito. Olha aí que bacana. Você acaba deixando mais interessante. Seja o interior do modelo, alguma parte ali, o assento, por exemplo, do piloto, assento moderno, tem aquelas partes pretas. Você pega a quina dela aqui, vai raspando, fica legal. Botõezinhos em escalas menores. Ah, como que eu vou pintar isso aqui? Nem precisa. Um dry brush já resolve. Olha essa quina aqui, como que eu estou carregando. Isso aqui você pode simular um efeito de que alguma coisa raspou aqui e arrancou uma parte da tinta, expondo o decal, expondo o metal natural da estrutura do modelo em si. Isso para militaria, a galera usa demais isso aqui em militaria. E é ridículo de simples. Então, se você já conhece essa técnica, já sabia como fazer isso, dá um joinha aí pelo trabalho de ter feito o vídeo aqui. Se você não conhece, dá um joinha agora também, porque você já está sabendo. Inscrevam-se aí no canal Tom Plast. O pessoal me chama de youtuber, então o youtuber sempre fala, se inscreve aí, manda um joinha. Então se inscrevam aí, dê um joinha, comentem um alô aí. E acessem lá tomcolors.com.br. Nós temos muitos produtos legais lá para vocês. E o vídeo vai ficando por aqui. Eu acredito que deu para passar nesses poucos minutos qual que é a ideia do dry brush. Eu espero que vocês tenham gostado do material. E realmente é uma técnica muito divertida até, posso dizer, de fazer. Eu me divirto fazendo dry brush, eu acho bem legal o efeito dela. Você vai passando o pincel e do nada a coisa vai acontecendo. É muito simples de fazer, o weathering não é muito difícil quando você vê a técnica certa e como fazê-la e você segue as etapas corretamente. Então fica a dica aí, pessoal. Forte abraço a todos vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E quem gostou dessa técnica, quer alguma outra técnica simples, alguma coisa rápida que faça uma diferença interessante, comente aí. Logo logo eu volto com mais um vídeo aqui no canal para vocês. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.